A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que vão estar com vocês. Mais um café com Jesus. E venho compartilhar a palavra de Deus. Estamos meditando em Gênesis. Nosso devocional hoje é em Gênesis. Todos os dias, a gente medita um capítulo após o outro, e a gente vai tirando as lições, aprendendo e conhecendo o nosso Deus. Através da palavra de Deus, nós ouvimos o próprio Deus falar conosco, Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Glória a Deus. Mas antes de tudo, eu quero pedir a você que você me ajude a semear esta palavra. Clica aí no gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Quando você faz isso, a plataforma vai entregar o vídeo a você, vai te notificar quando subir novo vídeo, Eu gravo vídeos aqui de segunda a sexta e assim você poderá ser notificado pela plataforma, E quando você deixa o like, você simboliza que gostou do conteúdo, que é um conteúdo bom, e aí eles vão sugerir esse vídeo a outras pessoas e assim você estará me ajudando a semear a palavra. Compartilhe essa mensagem também, Clica aí no compartilhar e compartilha com seus amigos do WhatsApp. E você estará sendo um missionário, semeando a palavra de Deus. Êxodo capítulo 2, nós chegamos a Êxodo capítulo 2 e vai falar sobre o nascimento de Moisés. E a palavra vai dizer assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. O texto também vai falar sobre Moisés mata um egípcio e foge de Midian, quando Moisés já cresce. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio escapar dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na casa de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então pastores se aproximaram e começaram a expulsá-lo dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltam ao seu pai Reuel e lhe perguntou: por que voltam tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nos dar e nos deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? Convide-o para comer conosco. Moisés aceitou e concordou em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher a sua filha Zípora, e ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo:
Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Glórias a Deus. Neste capítulo, nós vemos falando sobre o bebezinho chamado Moisés. Moisés nasce ali num tempo que nós estávamos lendo e meditando, em Êxodo 1, um tempo difícil em que o faraó, o novo faraó que se levanta ali, ele manda matar todos os meninos, depois manda jogar todos os meninos, no rio. E aqui nasce Moisés. E a palavra nos fala que sua mãe, Joquebede, Joquebede ali, uma mãe pega o seu bebezinho e o esconde por 3 meses. Não é uma tarefa fácil esconder um bebê por 3 meses. E ainda mais debaixo de uma ordem dessa, de matar todos os bebês, de jogar os bebês no rio, Nós já vemos aqui o cuidado de Deus, Porque um bebê chora. Não, eu fico imaginando, porque a palavra diz medita de dia e de noite. Meditar é imaginar, pensar. Aí fica eu aqui pensando, como foi esconder um bebê por 3 meses? Bebês choram. Somente Deus mesmo pode fazer essas coisas, para acalmar essa criança, para ele não chorar alto e ninguém perceber. E ali Joquebede, pega aquela criança, e coloca, dentro daquele cestinho, e coloca aquela criança no rio, naquela pequena embarcação caseira, e bota ali. Acreditamos que pela direção de Deus, pelo momento difícil daquele, mas essa mãe teve a direção de colocar aquela criança dentro daquele rio. Enquanto todos estavam desesperados, Joquebede estava crendo e confiando em Deus. Enquanto muitas mães poderiam estar desesperadas por aquilo que estava acontecendo, às vezes quando a gente está desesperados, a gente não consegue focar na solução. E o nosso Deus é aquele que vai nos direcionar e nos dar direção. Que possamos focar no nosso Deus, que possamos orar pedindo a Deus direção. Quando o momento estiver difícil, a situação estiver complicada, que a gente possa orar a Deus pedindo a Deus: Senhor, me dá uma direção. A situação está difícil, está complicado, mas Deus é aquele que vai nos direcionar e nos dar uma direção certa. E nós vemos aqui o cuidado de Deus com a vida daquela criança. Deus tinha um grande propósito com a vida de Moisés. Ele seria o libertador, o homem usado por Deus para libertar o povo do Egito, daquela escravidão. E nós vemos Deus cuidando nos mínimos detalhes daquela criança. Deus tinha propósito, e a gente não deve se desesperar, porque o Senhor tem coisas lindas para fazer, em nossas vidas. E quando Deus tem propósito, nós devemos acreditar que o Senhor vai fazer maravilhas. E nós vemos isso. Aquela mãe coloca aquela criança naquele cesto, ali a irmã daquela criança vê, Deus é tão lindo que faz o que? A filha, a filha de Faraó vê, e ela teve compaixão daquela criança. Ela sabia que era uma criança hebreia, mas mesmo assim ela ficou com aquela criança. E melhor ainda, Joquebede foi chamada para cuidar daquela criança e ainda recebeu um salário. Você sabe que Deus é aquele, meu irmão e minha irmã, que cuida de uma maneira tão linda, que o Senhor, só Deus para fazer essas coisas. Além daquela mulher ter o privilégio, primeiro ponto, ela confiou em Deus, colocou a criança na embarcação confiando em Deus. Segundo ponto, através da confiança que ela teve, olha aí o que Deus fez, Aquela criança volta para os seus braços, ela cuida daquela criança até ele parar de mamar, e ali ela ainda recebe um salário para cuidar daquela criança, Ela teve o privilégio ainda de cuidar daquela criança por mais um tempo, E Deus ali, quando ele cresce, fala que ele é levado à filha de Faraó, que ela adota ele e dá o nome de Moisés, porque eu o tirei das águas, assim é o que diz. A palavra nos diz também a partir do versículo 11, que Moisés cresce, e que ele ali vai olhar, o trabalho ali que era realizado pelos hebreus. E ali ele vê uma situação,
e ele se mete naquela situação e ele acaba matando o egípcio que estava maltratando o hebreu. E Moisés mata aquele homem e depois pessoas veem, né, o que ele fez, né, que ele achava que não tinha ninguém vendo. Olha aí outra lição que a gente tira dessa história, né? Às vezes você pensa assim, vou fazer algo de errado, ninguém tá vendo sim, né? Eu sempre costumo dizer isso com as crianças, olha, não faça nada de errado não, hein? Que sempre não há nada que fique encoberto. Primeiro, que Deus é aquele que vê todas as coisas. Onde você estiver, Deus está vendo. Deus está vendo, né? E você deve temer a Deus. E ali Moisés comete esse erro, matando aquele homem. E depois alguém descobre, né? Como alguém viu, ele achou que ninguém estava vendo sim, ele fazendo aquele algo de errado. E ali o faraó descobre, tenta o matar, ele foge. E ali ele conhece uma família, ele fica ali por longos e longos anos, né? Ali no trabalhar de Deus na vida dele, né? E ele se casa naquele lugar e ali ele fica, né? Passando por um processo, sendo preparado, né? Que Moisés fica lá na preparação para um dia Deus o chamar e o usar. Mas nós vimos aqui, irmãos, que Moisés errou, né? Moisés matou uma pessoa. Em toda a palavra de Deus, Deus não esconde isso da gente, né? Que os homens de Deus erram. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a errar, perfeito só Deus. E nós vemos aqui que mesmo diante da situação de Moisés ter errado, Deus ainda maravilhosamente usou Moisés, né? Não é porque nós erramos que Deus vai deixar de nos usar, né? Claro que a gente deve se arrepender dos nossos maus caminhos, mas o Senhor ainda assim tem grandes coisas para a nossa vida, né? E todos nós vemos na palavra que Moisés errou, nós vemos que Jacó errou, nós vemos que Isaac errou, que Abraão errou, mas isso nos mostra que nós não somos perfeitos, que também vamos errar, mas que nós possamos o quê? Buscar o caminho certo, se consertar, se arrepender dos nossos maus caminhos, né? E Deus ainda assim nos usará e fará grandes coisas através da nossa vida. O Senhor vai nos usar para grandes projetos, né? O Senhor é aquele que transforma o mal. Não que o Senhor projete ou que o Senhor planeje o mal, mas o Senhor tem o controle de tudo e Ele transforma o mal em bem. E a palavra nos diz também no final do versículo, dos versículos aqui, né, que morreu ali, versículo 23, que morreu o rei do Egito. E os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus estava vendo tudo que aquele povo estava passando, todo o sofrimento, toda a opressão que eles estavam vivendo ali. E eles estavam clamando, né? E Deus ouve. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve o meu clamor. Às vezes parece que nada está acontecendo, que Deus não se importa com as coisas, com aquilo que nós estamos passando ou sofrendo. Mas nós vemos nesta palavra que Deus se importa sim. Mas é porque tudo tem um momento, tem uma hora certa para acontecer. E nós vemos aqui que Deus vai, né, no próximo capítulo, levantar ali Moisés e o chamar para libertar o povo. Deus estava cuidando do povo, Deus estava vendo o que o povo estava sofrendo. Deus vê todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós passamos. O Senhor está com seus olhos totalmente em nós e vendo tudo. Então clame ao Senhor, busque ao Senhor, converse com o Senhor, divida e compartilhe, né, tudo que está do seu coração com o Senhor. O que Ele quer é intimidade. Clame e peça ao Senhor, que Ele vai te ajudar. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Essa foi a meditação de hoje, né? Nós meditamos devocional um capítulo atrás do outro, né? A gente tem feito assim para que a gente possa entender a história e o contexto, e assim a gente vai entendendo a palavra de Deus. E é muito bom fazer isso. Que a gente possa tirar lições hoje dessas palavras, de confiar em Deus, mesmo debaixo de situações difíceis, situação de desespero, né? Mas a gente tem que acreditar em Deus, que Deus é aquele que faz o impossível e que tudo tem um propósito. Tudo que nós passamos existe um grande propósito, né? Com tudo isso. E que independente dos nossos erros, o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida, que a gente possa se arrepender dos nossos maus caminhos, mas que Deus
ainda assim vai nos usar para grandes coisas. O Senhor tem grandes coisas para a minha e a tua vida. Amém? Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.